A Toon Force é um dos melhores poderes que um personagem poderia obter. Não porque esse tal personagem brincaria com as leis das físicas, como se não fosse nada, mas porque um personagem que tem poderes da Toon Force, basicamente, brincaria com qualquer coisa, situação e oponente principalmente. A Toon Force é basicamente a manipulação da realidade adaptada para os desenhos animados. E se esse personagem da Toon Force fosse para os outros universos, o que aconteceria? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Estamos Mais em um vídeo. E não é de hoje que a Toon Force ela é discutida como sendo um poder da onipotência. Não porque ela seja comparada à onipotência, mas porque ela dá ao personagem animado um poder tão grande que você pensa que esse personagem é praticamente invencível. Eu duvido que você nunca pensou no Pica-Pau, Pernalonga, Máscara, Popeye ou qualquer outro personagem animado que fosse invencível, porque ninguém derrotava eles praticamente. E esses dias eu me perguntei, o que aconteceria se os personagens da Toon Force fossem para outros universos? Universo dos quadrinhos, universo dos games, livros e até mesmo outros universos animados. E eu consegui chegar numa conclusão que esses personagens animados iriam fazer um estrago imenso em cada universo. A Toon Force dá a capacidade de substituir ou aplicar as leis absurdas ao universo. O personagem ganha a capacidade de reescrever as leis da física em seu universo para sua conveniência e pode substituí-las por outras muito mais ridículas a serviço da comédia. Imagine então o Pernalonga, um coelho que não oferece perigo algum. Pela aparência parece ser um animal que não tem nenhum tipo de poder, mas por trás dessa inocência, o Pernalonga usa e abusa do poder da Toon Force, um poder muito similar à manipulação da própria realidade. Há uma teoria que de caso algum personagem da Toon Force fosse para um outro universo diferente, o poder da Toon Force para esse personagem seria anulado. Mas eu particularmente discordo disso, pois dependendo do universo que o personagem animado for, a Toon Force ainda permaneceria existente e funcionando para o personagem animado. Por exemplo, se pegarmos o Mago Patolino, um ser supremo, intitulado como o Deus Supremo da ficção, e se colocarmos ele no universo Marvel, vocês acreditam que o Mago Patolino teria o mesmo nível de poder no próprio universo dele que ele vai ter no universo da Marvel? A resposta é sim, teria. Não só o universo Marvel, mas o universo DC também. Todos os dois existem a Toon Force. Ambos existem a Toon Force. Personagens que já usam e abusam desse poder lá dentro. Mas claro que não tanto quanto os personagens animados. Por exemplo, no universo Marvel nós temos aí a Gwenpool, que usa e abusa da Toon Force. O outro é o Porco-Aranha. O outro personagem também faz o uso da Toon Force. Homem Impossível. Ou se formos para o universo DC, temos aí o Lobo, o Mr. Pickles, né? O Dono da Quinta Dimensão. Ou mesmo o Capitão Cenoura. Existem vários outros. Mas o fato é que se esses seres, esses personagens da Toon Force, fossem para o universo dos quadrinhos, por exemplo, eles só iriam potencializar a Toon Force no universo dos quadrinhos, ficando ainda mais poderosos. É claro que, como consequência, o estrago iria acontecer. Veremos então o Popeye surrando o Darkseid, Pernalonga fazendo Thanos de gato e sapato, Tom e Jerry surrando completamente a Liga do X, como se não fosse nada, Papaléguas fazendo Flash comer poeira como se não fosse nada, ou mesmo Mickey Mouse colocando os Vingadores como empregados dele. Agora, é claro que personagens da Toon Force entrar em universos tão poderosos como de quadrinhos, livros, games e assim vai, sempre haverá outros personagens tão poderosos quanto os personagens animados. Por exemplo, se pegarmos entidades que manipulam a realidade de forma absoluta, onde é superior à Toon Force, um dos exemplos claros, por exemplo, seria o Mr. Splicks, né, do da Quinta Dimensão da DC, que é capaz de mudar tudo no multiverso, caso ele queira. Entidades com poderes da realidade são muito poderosas. Eles conseguiriam sim vencer e superar a Toon Force desses personagens animados. Existem muitos outros personagens que não só são do universo animado, mas como também de outros universos diferentes. Por exemplo, o universo de SCP, ou mesmo o universo do Trevor Henderson, né?
os mitos e horrores de terror, alguns deles são tão poderosos, mas tão poderosos que caso algum personagem da Toon Force fosse para o universo desses respectivos universos, né, SCP ou do Trevor Hanson, né, poderia ser impedido por esses personagens superpoderosos. Por exemplo, Void Nugget, né, um manipulador da realidade absurdamente poderoso, SCP-3812, Irmãos Mortes, SCP-001 com a proposta de Andrew Snow, dentre muitos outros. Agora, é lógico que universos com imensos poderes, como por exemplo de livros, a Toon Force poderia não ter efeito nenhum, já que esses universos ou as coisas funcionam diferente, né? Ou o conceito da Toon Force não existe, como o universo de Lovecraft, ou mesmo o universo de Stephen King, que são universos imensos de seres poderosos, e que mesmo a Toon Force para esse personagem não seria suficiente para poder lidar contra seres absurdamente poderosos, como por exemplo Azathoth, Pennywise, Nyarlathotep, ou mesmo Ei Rubro, né? Mas o fato é que sim, personagens da Toon Force fariam uma grande bagunça nos universos que tivessem a Toon Force presente. Caso a Toon Force não existisse, os poderes deles seriam inúteis e poderiam ser derrotados facilmente. Mas seria muito interessante aí, me diz você, ver o Cartoon Cat, o Pernalonga, Patolino, o Tasmania, ou mesmo o Marciano, ou Tom Jerry, por exemplo, e parar em algum desses universos de quadrinhos, de games, livros, ou mesmo outros universos também. Imagine você ver algum desses personagens enfrentar de frente a frente o Kratos. Olha só que interessante e absurdo que poderia ser. Existe também uma pergunta: teria como derrotar a Toon Force tirando a manipulação da realidade? Tecnicamente sim, teria, mas dependeria muito de personagens para personagens, porque existem coisinhas simples que se chama hacks, que poderia anular os poderes da Toon Force. É claro que também tem personagens que podem interagir com a própria Toon Force, e não necessariamente tem a Toon Force em si. E isso que faz a diferença dos personagens da Toon Force para personagens que não são da Toon Force. Como por exemplo a Gwenpool, né, que eu cheguei a citar aqui. Ela contém uma consciência média sobre a história até mesmo quando envolve a Toon Force. E muitas das vezes um personagem com a Toon Force pode basicamente fazer o que quiser e é praticamente invencível. Esses personagens podem também literalmente ignorar várias leis, como da física, gravidade, movimento e assim vai. Um claro exemplo, por exemplo, são os próprios Looney Tunes, onde eles quebram e fazem tudo o que bem entender, sem mesmo ter uma lógica ainda, né? Até mesmo o Máscara, que nos quadrinhos ele usa e abusa de qualquer fator da Toon Force, quebrando então todo o conceito da realidade em si. Até mesmo esses desenhos simples que a gente vê, por exemplo, na Cartoon Network, né? Ou qualquer outro desenho, como Coragem com o Covarde, Finn, Darwin, Scooby-Doo, Bob Esponja e muitos outros. Cada um desses personagens controla ou usa a Toon Force de maneiras diferentes, lógico, né? E você também pode contestar que a Toon Force não é uma coisa real e que personagens que não têm nenhuma ideia de como a Toon Force funciona não seria tanto afetado, mas pelo contrário, personagens da Toon Force que lutassem contra personagens que não têm nenhuma ligação com a Toon Force, que não são personagens mais simples, seria facilmente derrotado. Mas lembre-se que a Toon Force não é um poderzinho qualquer, não, ele é um poder muito poderoso. Mas até mesmo para poderes com imenso tamanho, tem seus limites, assim como a própria manipulação da realidade, que é um poder gigantesco, mas também tem seus próprios limites. E eu te pergunto, você acredita que personagens da Toon Force faria uma bagunça em outros universos? Quais dos personagens da Toon Force seriam mais perigosos? Eu já quero deixar aqui um gancho para vocês. Quais personagens que usam a Toon Force ou fazem parte da Toon Force que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos? Comenta aqui porque o seu comentário é de imensa importância e a sua inscrição também é muito valiosa para poder me ajudar a trazer mais conteúdos novos como esse aqui para vocês. Muito obrigado, valeu por assistir, valeu, falou e até mais.